tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores de legislação extravagante. Hoje a gente vai continuar aqui o estudo da LEP, Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210 de 84, famosa LEP. Olha, o que a gente viu até agora? A gente já viu sobre o objeto da LEP, finalidade da LEP. Estamos aqui analisando as penas. A primeira pena objeto do nosso estudo é a pena privativa de liberdade. Aí dentro aqui do estudo da pena privativa de liberdade, a gente já viu sobre a pena de reclusão, a pena de detenção, já vimos também sobre a aplicação da pena privativa de liberdade, a finalidade da pena aqui. A gente vai falar aqui agora sobre a progressão de regimes. Esse é, dentro do estudo da LEP, o tema mais importante, mais recorrente em prova. Então, essa é a aula mais importante de toda a LEP, beleza? Lógico, a segunda vai ser sobre disciplina, mas essa aqui é simplesmente, indiscutivelmente, a mais importante da sua prova, beleza? Então vou falar aqui de progressão de regimes, já anote aí no seu material, progressão de regimes, progressão de regime, tá? Olha, a gente sabe que a fixação do regime inicial, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, pode ser aberto, semiaberto ou fechado. No caso de detenção, somente aberto ou semiaberto. Regime inicial, de acordo com o parâmetro do artigo 33 do Código Penal. Agora eu pergunto, o indivíduo iniciou no regime fechado, ele pode progredir? Pode, muito bem. Se ele iniciar no regime semiaberto, pode progredir? Sim. E se ele iniciar no regime aberto? Aí não tem mais progressão, ele vai cumprir a pena aqui até o seu final no regime aberto, ou ele pode regredir, beleza? Então, se ele estiver no regime semiaberto ou aberto, ele pode regredir. E se ele estiver no regime fechado ou semiaberto, ele pode progredir. A progressão de regimes nada mais é, então, do que a transferência do regime mais grave para um regime mais brando. Aí vai a primeira pergunta. O indivíduo começou a executar a pena. Ele pode fazer uma progressão diretamente do regime fechado para o regime aberto? A isso a gente dá o nome de progressão per saltum, ou seja, então é possível a progressão per saltum? Não, muito bem, não é possível. Então olha aqui, no nosso exemplo aqui, houve um processo, transitou em julgado, então o processo então acabou. Só que agora a gente vai executar a pena, se for aplicada aqui uma pena, privativa de liberdade, justiça de direito ou multa, só que no nosso exemplo aqui a pena é o quê? Privativa de liberdade. Então a gente vai executar a pena privativa de liberdade aplicada. E aí suponhamos que no nosso exemplo aqui, o indivíduo começou a executar a sua pena no regime o quê? Fechado, regime fechado. Pergunta, ele pode progredir diretamente do regime fechado para o regime aberto? Pode ou não pode? Não pode. Então é vedado aqui, é vedada a progressão per saltum. Quem então veda a progressão per saltum? O STJ, por meio da súmula 491 do STJ, ele fala que é vedada, então é vedada a progressão per saltum, tá? Inclusive na própria súmula tá em latim, tá? Mas pode ser que caia na sua prova em português. Então é vedada a progressão por salto, beleza? Por salto ou per saltum, que seria então a progressão do regime fechado diretamente para o regime o quê? Aberto. Então a progressão de regimes ela é admissível, inclusive o sistema adotado no Brasil é o sistema progressivo, beleza? Não foi o alborniano, lá de Auburn, nos Estados Unidos, e também não foi o de Filadélfia, Então não foi esses dois regimes, que eram regimes bem mais graves, que não admitiam a progressão, beleza? Então nosso sistema é um sistema da progressão, só que a progressão é sempre para o próximo regime mais brando. Então saio aqui do fechado e vou para o regime o quê? Semiaberto, e se eu estiver no regime semiaberto, eu vou para o regime o quê? Aberto, beleza? Então olha, o indivíduo sai do regime fechado e vai para o semiaberto. Em hipótese nenhuma é possível a progressão per saltum, tá? Beleza? A gente vai ver que os requisitos para a progressão, mas a progressão é somente de um regime mais grave para o próximo mais brando, beleza? Então é do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Agora uma pergunta já antecipando aqui,
A gente vai falar sobre regressão de regimes na próxima aula. É possível a regressão per saltum? Sim. Inclusive a própria lei deixa isso claro e a jurisprudência ratifica esse posicionamento legal, né? Inclusive a própria LEP deixa isso claro, que a regressão pode ser para quaisquer dos regimes mais graves, tá? Então, se o indivíduo estiver no semiaberto, ele vai para o fechado. Se ele estiver no aberto, ele pode ir direto para o fechado ou para o semiaberto aqui, beleza? Então, nada impede que haja regressão per saltum. Agora, o que é vedado é a progressão per saltum aqui, fechou? Belezinha? Só, então, passado aqui esse teor da súmula 491 do STJ, vamos analisar aqui agora os requisitos. Então, anote no seu material, o tópico 4.1, tratando então dos requisitos para progressão. Requisitos para a progressão de regime. Olha, nós temos aqui basicamente duas espécies de requisitos, que é o requisito objetivo. O requisito objetivo nada mais é do que o cumprimento de um percentual da pena para que o indivíduo vá para um próximo regime mais brando, beleza? Então, esse é o chamado requisito objetivo. E temos o requisito subjetivo, que nada mais é que o bom comportamento. Então, ó, temos dois requisitos, o objetivo e o subjetivo. Essa é a regra aqui que a gente vai partir do pressuposto, que são dois requisitos. O objetivo, cumprir um determinado percentual da pena, e o subjetivo, que é estar no bom comportamento, beleza? Então vamos analisar aqui agora esses requisitos para a progressão de regimes. E a gente vai fazer inicialmente aqui uma análise distinguindo os requisitos para crime comum e para crime hediondo ou equiparado. Professor, o que seria esse tal crime comum? Neste contexto, crime comum é o que não foi hediondo ou equiparado, beleza? Então, crime comum é aquele que não seja hediondo ou equiparado, fechou? Então, ó, crime comum e crime hediondo ou equiparado. Então, já antecipando aqui, em todas as hipóteses que a gente vai ver aqui sobre progressão de regimes, tem um requisito em comum. Qual? O bom comportamento, a boa conduta carcerária, tá? Bom comportamento, boa conduta carcerária é a mesma coisa, inclusive é atestada pelo diretor do estabelecimento, beleza? Então, bom comportamento ou boa conduta carcerária é um requisito em comum em todas as hipóteses. Agora, o que vai mudar de uma ou outra hipótese aqui é o requisito objetivo, que é o percentual de cumprimento da pena, beleza? Então, vamos analisar aqui agora a distinção inicial entre crime comum e crime hediondo ou equiparado. Olha, o bom comportamento, a boa conduta carcerária, o bom comportamento aqui, ó, boa conduta carcerária, é atestado pelo diretor do estabelecimento. Atestado, então, pelo diretor do estabelecimento, e é comum nos dois casos. Então, tanto no caso de crime comum, quanto no caso de crime hediondo equiparado, o indivíduo deve estar no bom comportamento. Agora, o que muda? Requisito, então, objetivo, que é o percentual de cumprimento de pena. Então, para progredir, o indivíduo vai ter que cumprir aqui, ó, um percentual da pena. Então, ele vai ter que cumprir quantos por cento? Aí depende, ó. No caso de crime comum, 16, 20, 25 e 30. Anote aí. Então, faça uma tabelinha no seu material. Anote aí, ó. 16, 20, 25 e 30. Então, se é crime comum, o percentual é 16, 20, 25 ou 30% da pena aqui que ele deve cumprir para progredir de regimes, tá? De novo, crime comum, 16, 20, 25, 30. E se for crime hediondo ou equiparado, a gente já parte de 40%. Então, só de ser crime hediondo ou equiparado aqui, a gente já parte de 40%, beleza? Professor, o que é o crime hediondo ou equiparado? Crime hediondo ou equiparado são os crimes hediondos, definidos na lei de crimes hediondos, tá? E os equiparados são o tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Cada um previsto numa lei específica, né? Então, são chamados crimes hediondos ou equiparados. Então, só de um indivíduo ser condenado por um crime hediondo ou equiparado, ele já vai começar a cumprir aqui, pode ter certeza, para a progressão, no mínimo 40% da pena. Então, 40%, 50%, 60% ou 70% aqui, beleza? Então, ó, se crime comum, o máximo é 30%. Se crime hediondo equiparado, o mínimo é 40% aqui para a progressão de regimes. Já gravou? Colocou no seu material? Agora eu pergunto, qual que é a diferença aqui de 16, 20, 25, 30 ou 40, 50, 60, 70? Olha, isso vai depender se o indivíduo é primário ou reincidente e algumas circunstâncias adicionais. Vamos analisar inicialmente aqui, anote no seu material, crimes comuns. Vamos lá? Então, primeiro, 16, segundo, 20, terceiro, 25 e 30, beleza? Olha, a distinção inicial que a gente vai ter aqui, ó, se o indivíduo é primário ou reincidente. E note aqui que no caso de crime comum, a gente fez assim, ó,
primário, reincidente, primário, reincidente, primário, reincidente, primário, reincidente. Agora, embaixo também a gente vai utilizar desse parâmetro para diferenciar o 40, 50, 60 e 70. Só que aqui, ó, os dois primeiros são hipóteses em que o condenado ele é primário, 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 e aqui reincidente, reincidente. Lembrando aqui que essa reincidência é reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Ele fala assim, ó, se o indivíduo é reincidente em crime hediondo equiparado, se o indivíduo é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Então tem que ser uma reincidência específica aqui para a gente adotar esses parâmetros de 60% e 70% aqui, beleza? Então, ó, primário, reincidente, aqui é primário, primário, reincidente, reincidente, beleza? Então, é a primeira diferença que a gente visualiza aqui nessa divisão. Então, ó, 16 primário, 20 reincidente, 25 primário, 30 reincidente. Aqui, 40 primário, 50 primário, 60 e 70 reincidente, beleza? Aí eu pergunto, no caso de crime comum, o que vai mudar aqui nesses dois casos de cima para os dois casos de baixo? Muito bem, nos dois primeiros casos aqui, o crime é praticado sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça, beleza? Então, por exemplo, o indivíduo é primário em crime de furto, ele vai ter que cumprir no mínimo 16%. Ele é reincidente em crime de furto, vai ter que cumprir no mínimo 20%, tá? Beleza? Para a progressão de regimes aqui. Agora, se ele é primário em crime de roubo, o primeiro crime dele é roubo, ele vai ter que cumprir 25% da pena, porque o roubo é um crime praticado com violência ou grave ameaça, beleza? Então, se ele é reincidente em crime de roubo, é 30% da pena no mínimo para a progressão de regimes aqui, beleza? Fechou? Então, ó, o exemplo você pode anotar aí, ó, furto, furto, roubo, roubo, tá? Então, ó, em regra, o crime de furto e roubo são crimes o quê? Comuns, não são hediondos. Mas é possível que o furto seja hediondo? Sim, de acordo com a lei de crimes hediondos. O furto é praticado por meio de explosivo. Então, o explosivo não é o objeto de subtração, é o meio. Neste caso, ele é considerado o quê? Hediondo, beleza? E o roubo tem algumas circunstâncias majorantes, até as qualificadoras hoje, vão transformar o roubo em crime o quê? Hediondo, tá? Beleza? Então, aí não seriam esses parâmetros. Mas, em regra, são crimes comuns. Então, enquanto crimes comuns, então, ó, furto, furto, roubo, roubo, beleza? Então, fica até mais fácil de você gravar. Furto, furto, roubo, roubo, beleza? Primário, reincidente, primário, reincidente. Ficou claro aqui? Beleza? Então, vamos agora analisar os crimes hediondos equiparados aqui, para a gente analisar a diferençazinha. Mas antes, deixa eu falar aqui da boa conduta carcerária, né? A boa conduta carcerária é o requisito subjetivo que deve ser observado. Se o indivíduo, por exemplo, praticar uma falta e perder a boa conduta, ele readquirirá dentro do prazo de 1 ano. E aí a lei fala assim, 1 ano ou se antes de 1 ano ele conseguir observar o requisito que objetivo. Beleza? Professor, não entendi. Como assim? Então, suponhamos que o indivíduo perdeu a boa conduta carcerária. Quanto tempo que ele vai ter que esperar para readquirir o bom comportamento novamente? 1 ano, tá? Então, é 1 ano aqui a reaquisição. 1 ano para reaquisição, tá? Mas é possível que ele readquira antes de 1 ano se ele cumprir o requisito objetivo. Exemplo, suponhamos que ele foi condenado a uma pena de 9 meses. E ele perdeu, em razão de falta aqui, falta grave, ele perdeu o bom comportamento. Pergunto, se ele falta 9 meses para finalizar a sua pena, tá? E suponhamos que ele esteja no regime fechado. 9 meses, ele vai ter que cumprir quanto da pena para a progressão? Professor, depende da condenação. Não, depende do restante. Se ele praticou falta, a gente vai interromper aqui, né? E começar a contar com base no restante. Se estão faltando 9 meses para finalizar a pena, então vamos supor aqui que é 25%. Vou mudar aqui. Suponhamos que seja roubo reincidente. Ficar mais fácil aqui nossa conta. 30%, tá? Então 30%, ele vai, no caso de 9 meses, suponhamos que ele cumpriu ali 3 meses. Já adquiriu o requisito objetivo para a progressão? Sim. Então, você já cumpriu 3 meses, já adquiriu o requisito objetivo, e então, neste caso, não precisa esperar 1 ano. Por quê? Só de cumprir o requisito objetivo aqui, ele já readquire o bom comportamento. Beleza? Fechou? Então, fique ligado aí nessa observação. É 1 ano ou, se ele cumprir o requisito objetivo,
ele já readquire, então, o bom comportamento, beleza? Só, antes de a gente falar aqui do crime hediondo equiparado ainda, vou falar aqui da súmula 439 do STJ. Olha, o exame criminológico é um exame utilizado para a classificação dos presos. O exame criminológico ele será realizado, de acordo com a LEP, no regime fechado e pode ser realizado no regime semiaberto, tá? Mas isso serve para classificação. Aí eu pergunto, para a progressão de regimes, é requisito o exame criminológico? Muito bem, não é. Então, se quer na sua prova, não é requisito o exame criminológico para a progressão de regimes. Ficou claro aqui? Então, não é requisito. Mas eu pergunto, o juiz pode mandar realizar o exame criminológico? De acordo com a súmula 439 do STJ e a súmula vinculante 26 do STF, não é requisito, o STJ e o STF entendem da mesma maneira, mas é possível que o juiz determine a realização do exame criminológico para a progressão de regimes, mas isso ele só fará se houver um fundamento relevante e ele tem que então fundamentar a sua decisão de determinar a realização de exame criminológico para a progressão de regimes, beleza? Fechou? Então, é possível o exame criminológico? Desde que seja mediante o quê? Decisão fundamentada. Decisão judicial fundamentada. Beleza? Fechou? Só, agora sim a gente vai analisar aqui os crimes hediondos equiparados, ou seja, hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, beleza? Olha, a gente parte aqui do 40% até o 70% de cumprimento de pena no mínimo para a progressão de regimes. E o segundo requisito é o bom comportamento aqui. E olha aqui, ó, 40 e 50, primário. 60 e 70, reincidente em crime hediondo ou equiparado, tá? Agora, o que muda do primário, reincidente? Muito bem. Aqui no caso do 40%, ele é primário e sem resultado morte, tá? Sem morte, beleza? Primário, sem morte, então ele vai ter que cumprir no mínimo 40% da pena aqui para a progressão de regimes. E se ele for primário com resultado morte, note aqui, ó, ele é primário com resultado morte agora. No caso de primário com resultado morte, ele vai ter que cumprir no mínimo 50% da pena. Professor, mas ele é primário, 50% da pena, porque houve o que? Resultado morte. E neste caso, veda-se, tá? Veda o livramento condicional, tá? Veda, então, livramento condicional. No caso de crime hediondo com resultado morte, hediondo, e a lei deixa isso claro, hediondo com resultado morte, veda também a saída temporária, tá? Saída temporária. Só que aqui, quando ele fala da progressão de regimes, ele fala assim, ó, com resultado morte, ele vai ter que cumprir 50% para a progressão de regimes, sendo vedado o livramento condicional aqui, beleza? Bem, vamos agora falar no caso de reincidente. No caso de reincidente, a gente vai ter aqui, ó, o cumprimento de, no mínimo, 60% da pena. E como tem que ser reincidente em crime hediondo equiparado, o STJ entendeu que se o indivíduo ele praticou o crime antes do advento do pacote anticrime, porque esses requisitos aqui em percentuais, eles vieram com o pacote anticrime, tá? E antes era, no caso de crime hediondo equiparado, cumprir 2/5 da pena, se primário, e 3/5 se reincidente. Aí o que o STJ entendeu? Como o novo parâmetro leva em consideração ele ser reincidente específico, então neste caso o que o STJ entendeu? Que a gente pode retroagir os critérios do agente primário para o agente que era reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado, beleza? Fechou? Porque aqui tem que ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, beleza? E olha, nessa primeira hipótese aqui, ó, de 60% é sem morte, beleza? Se eu pode ter violência grave ameaça, não interessa. Se é violência grave ameaça, violência grave ameaça, violência grave ameaça, violência grave ameaça. O que nos interessa aqui é se é sem morte ou com morte, sem morte ou com morte, tá? Beleza? Então, se reincidente com morte, reincidente com resultado morte aqui, ele vai ter que cumprir no mínimo 70% da pena. 70% da pena, beleza? Fechou? Então, ó, suponhamos que o indivíduo é condenado por tráfico de drogas, primário. Ele vai ter que cumprir no mínimo 40% da pena. Suponhamos que ele é condenado por homicídio qualificado pela tortura. Homicídio qualificado por emprego de fogo, né? Neste caso é homicídio, então não teve resultado morte. Ele vai ter que cumprir
50% se ele for primário e não tem direito ao livramento o quê? Condicional em razão do resultado morte, tá? Suponhamos que ele seja reincidente em tráfico de drogas. Nesse caso não há morte, vai ter que cumprir no mínimo 60% da pena. E se ele for reincidente em homicídio qualificado, emprego de fogo aqui, neste caso ele vai ter que cumprir 70% da pena, porque houve resultado morte. E neste caso também é vedado o quê? O livramento condicional. Veda-se aqui, ó, o livramento condicional, beleza? Veda-se então o livramento condicional em razão do resultado morte. E se for então hediondo com resultado morte, também veda a saída temporária, beleza? Fechou? Então, fique ligado aí, anote todas as observações que a gente falou aqui, tá pessoal? Muito importante para a sua prova, porque basicamente as questões que mais caem centram-se nessas hipóteses aqui que a gente acabou de falar, tá? A gente vai deixar o seu caderno super completo, a gente vai analisar todas as hipóteses previstas na LEP aqui, de requisitos para a progressão de regimes, tá? Mas o básico é esse. Esse aqui você tem que saber de cor e salteado, tá? Então, terminou de fazer e faça de novo no post-it, elabora um mapa mental. Esse aqui é o mais importante. Diferenciar crime comum de crime hediondo ou equiparado aqui, beleza? E olha, o segundo requisito é a boa conduta carcerária, atestada pelo diretor de estabelecimento. Cabe ressaltar que se ele perdeu a boa conduta carcerária aqui em razão de falta, ele pode readquirir se passar do que? Um ano para a reaquisição. Um ano para a reaquisição. Ou em menos de um ano, se ele cumprir o requisito objetivo dentro desse período. Beleza? Fechou? Lembrando aqui, ó, que a súmula vinculante número 26, ela foi feita, assim como a súmula 439, antes do pacote anticrime, mas ela admite o exame criminológico mediante o quê? Decisão judicial fundamentada. Não é requisito, mas o juiz, mediante decisão judicial fundamentada, pode determinar a realização de exame o quê? Criminológico para a progressão de regimes. Não é requisito, não é, tá? Mas ele pode determinar aqui mediante decisão o quê? Fundamentada. Beleza? Fechou? Só, se a gente finaliza aqui essa parte dos requisitos para a progressão de regimes, diferenciando então os requisitos para crime comum dos crimes hediondos ou equiparados. Agora a gente vai ver peculiaridades, tá? Primeira observação aqui é no caso do tráfico privilegiado, porque o tráfico de drogas ele é equiparado a hediondo, não é? E se ele é equiparado a hediondo, tráfico de drogas, 40, 50, 60 ou 70 aqui, tá? Beleza? Lembrando que o tráfico tem um aumento de pena em razão do emprego de arma e tal, então pode ser sim que no tráfico a gente tem aqui todos os requisitos, tá? O básico do tráfico de drogas é que ele não tem morte, né? Ele não tem morte, então seria o quê? 40 e 60, tá? Agora eu pergunto, o tráfico privilegiado, o que é isso? O tráfico privilegiado é o tráfico de drogas, tráfico do artigo 33, caput e parágrafo 1º, só que ele é privilegiado porque a gente vai aplicar a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Então, no parágrafo 4º, ele fala que se o agente for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades criminosas, a pena dele será reduzida de um sexto a 2/3. Olha, é quase nada para quase toda a pena, tá? De 1/6 a 2/3 de redução de pena. E aí, essa diminuição de pena foi chamada pela doutrina e pela jurisprudência de tráfico privilegiado, tá? Bem, a jurisprudência já tinha reconhecido que o tráfico privilegiado, ou seja, quando se aplicar essa diminuição de pena, deixava de considerar o tráfico de drogas um crime equiparado a hediondo. E aí, o que aconteceu? A jurisprudência já tinha esse entendimento, só que o pacote anticrime inseriu o parágrafo 5º ao artigo 112 da LEP, dizendo que o tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo, ele não é hediondo e nem equiparado a hediondo, devendo então ser observado aqui, ó, os requisitos para a progressão de regimes em relação ao crime comum, tá? Então, como é tráfico de drogas, então seria o quê? Primário ou reincidente. Primário, reincidente, 16 e 20% aqui, já que em regra não há violência ou grave ameaça. Se for, 25 e 30%, tá? Mas neste caso, não seria equiparado a hediondo, tráfico privilegiado. Então, anote no seu material, o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não é hediondo e nem equiparado a hediondo. Nos termos aqui
no artigo 112, parágrafo 5º da LEP. Pessoal, a gente viu então crime comum, crime hediondo equiparado. A gente viu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo equiparado, ele é o quê? Crime comum e adota aqui aqueles parâmetros. Vamos falar aqui agora dos requisitos específicos para quem exerce o comando, quem exerce então a liderança, o líder, tá? De organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Professor, ele exerce o comando de uma organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo equiparado. Essa organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo equiparado já não é crime hediondo? Sim. De acordo com a lei de crimes hediondos, a organização criminosa, se ela tiver finalidade de praticar crimes hediondos equiparados, ela é considerada crime hediondo. Então, a organização criminosa, o crime de organização criminosa, lá da lei de organização criminosa, pode ser considerada crime comum, se ela tiver finalidade de praticar quaisquer outros crimes comuns, né? E ela será considerada crime hediondo, não é equiparada, crime hediondo, se a finalidade dela for praticar o quê? Crimes hediondos ou equiparados, tá? Belezinha? Então, por exemplo, suponhamos que a organização criminosa é voltada para a prática de furto qualificado, que não seja o furto qualificado pelo emprego explosivo, tá? Furto qualificado. Neste caso, essa organização criminosa, ela pode ser considerada o quê? Crime comum, ela não será considerada crime hediondo. Então, quais são os parâmetros para a progressão de regimes? 16, 20, 25 e 30. Agora, se a organização criminosa for voltada para a prática de crime hediondo, tá? Homicídio qualificado, ou equiparado, né? Tráfico de drogas, neste caso, ela é considerada, a própria organização já é considerada o quê? Crime hediondo. Aí quais seriam os parâmetros aqui para a progressão de regimes? 40, 50, 60 e 70, tá? Beleza? Agora, muita atenção aqui, que eu estou falando do comando dessa organização criminosa que já é crime hediondo, tá? Então, o comando da organização criminosa, voltada para a prática de crimes hediondos, ele vai ter que cumprir, no mínimo, 50% da pena e ter boa conduta do quê? Carcerária. Isso se ele for primário, tá? Se ele for primário. Professor, então ele é primário, ele exerce o comando de organização criminosa, ele vai ter que cumprir no mínimo 50%, né? Sim. Por quê? Note aqui, ó, que se for primário, é sem morte, 40%. Primário com resultado de morte, 50%. Então, se ele for primário com ou sem resultado de morte, tá? Ele já vai ter que cumprir já o quê? 50% da pena só de exercer o comando dessa organização criminosa aqui, beleza? Agora pergunta, e se ele for reincidente? Aí se ele for reincidente, a gente aplica os parâmetros aqui, ó, dos 60 e 70. Professor, mas ele exerce o comando. Mas como é um crime hediondo, neste caso, a gente vai aplicar aqui, ó, os parâmetros do crime hediondo, no caso de reincidência específica, né? Neste crime, 60%, sem morte, e 70% com resultado do quê? Morte, tá? Inclusive, vou colocar aqui, tá? Reproduzir, a gente vai transpassar isso para cá, beleza? Então, ó, a gente vai ter aqui 60% cumprimento de pena, se ele for considerado o quê? Reincidente. Só, ele exerce o comando, foi condenado de novo, considerado então reincidente, exercendo o comando. Neste caso, ele não vai cumprir 50%. Ah, mas ele exerce o comando. Mas como é crime hediondo, 60% aqui, tá? Lembrando que neste caso é sem resultado morte, tá? Sem morte, beleza? Agora, se ele for reincidente em organização criminosa, exercendo o comando dessa organização voltada para a prática de crimes hediondos equiparados, como é crime hediondo, ele vai cumprir agora 70%, como ele é reincidente, quando houver o quê? Resultado, morte, tá? Neste caso aqui, com resultado, morte. Com resultado, morte. Beleza? Então, é difícil a gente visualizar essa hipótese, mas lembrando aqui, se aparecer na sua prova, exercendo o comando de organização criminosa, voltar para a prática de crimes hediondos equiparados, ele é reincidente em crime dessa natureza com resultado de morte. Neste caso, 70% vai dar então um livramento que condicional, beleza? Show?
E o segundo requisito básico aqui, que a gente viu em todos os casos, que vai estar presente em todos os casos mesmo, é a boa conduta o quê? Carcerária, tá? Boa conduta carcerária, fechou? Só observação aqui. Como ele exerce o comando, ele é o líder da organização. E se ele é o líder da organização criminosa, para a progressão de regimes, primário, 50%, reincidente, 60%. E se ele for reincidente com resultado de morte, 70% aqui, tá? Agora, como que a gente vai começar a executar essa pena? De acordo com o artigo 2º, de acordo aqui, ó, com o artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de Organização Criminosa, não está na lei, está na Lei de Organização Criminosa, ele vai iniciar o cumprimento de pena em estabelecimento de segurança máxima se se tratar de organização criminosa armada ou estiver arma em sua disposição. Então ele tem que ser o líder de organização criminosa armada. Aí neste caso, o início do cumprimento de pena será em estabelecimento de segurança máxima, tá? Estabelecimento de segurança máxima, beleza? Quando então? Quando ele for líder da organização, que seja armado, estiver arma à sua disposição, tá? Neste caso, ele já vai ter esse requisito diferenciado para a progressão e o início da execução se dará em estabelecimento de segurança máxima, tá? Beleza? E olha, para todos os condenados por organização criminosa, fixado na sentença, ele foi condenado e o juiz na sentença, ele fixou aqui, ó, a condenação e aí consta que ele integra a organização criminosa. Se ele integra a organização criminosa, qualquer hipótese de progressão de regimes, tanto a organização criminosa comum, quanto a organização criminosa considerada crime hediondo aqui, neste caso, a progressão de regimes está condicionada à cessação do vínculo com a organização, tá? Então, a progressão, tá? A progressão está condicionada ao rompimento do vínculo da organização criminosa, tá? Não é o indivíduo que integra a organização por si só, ele tem que estar condenado. Se ele for condenado por organização criminosa, por integrar a organização, ele só vai progredir de regimes se demonstrar a desvinculação com a organização a qual ele estava vinculado aqui. Belezinha? Fechou? Pessoal, então é um requisito específico previsto aqui, ó, no artigo 2º, parágrafo 9º, artigo 2º, parágrafo 9º da Lei de Organização Criminosa aqui. Fechou? Então fique ligado aí nesse requisito adicional que a gente encontra lá na Lei de Organização Criminosa. Então, para progredir regimes, se ele foi condenado por organização aqui fixado na sentença, além do requisito objetivo e subjetivo, ele vai ter que demonstrar a desvinculação com a organização. Porque se mantiver o vínculo, ele não pode progredir regimes, não pode ter livramento condicional e nem receber outros benefícios relacionados à execução aqui da pena dele. Beleza?